Povo querido, graças a Deus, a paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu só estou passando para convidar você para estar conosco ainda hoje às 18 horas aqui no Ministério Semente da Fé, onde estamos vivendo um propósito muito abençoado, qual Deus colocou no meu coração, onde eu tenho certeza que você que vai vir participar, como todo o povo pela manhã tomou posse, vai abençoá-lo grandiosamente a sua vida. E tudo aquilo que um dia foi bênção na tua vida e talvez ao longo da caminhada ficou para trás, Deus ele vai te restituir no nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz aqui em 1 Samuel capítulo 1 versículo 11, diz assim: fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Você veja que Ana, ela passou aqui 25 longos anos orando por um milagre ou por uma graça. Quando foi um determinado dia, ela fez um voto com Deus, prometendo no altar que se Deus o abençoasse, no altar ela devolveria. E esse é o propósito. Estou com uma arca, é que ela está na igreja, onde há muitas promessas dentro da arca. De fato, aqui era uma promessa de Deus na vida de Ana. E esta promessa se concretizou na vida de Ana na beira do altar. 4 anos depois, ela devolveu também naquele mesmo altar o que Deus naquele altar o havia entregado a ela. Então você vai pegar uma promessa dentro da arca e você vai levar para sua casa, e conforme aquela promessa que você vai pegar, entre muitas que eram ali, você vai escrever um pedido e você vai colocar aquela promessa dentro. E no próximo domingo você vai trazer o seu pedido com aquela promessa que você pegou dentro da arca, dentro do pedido, e você vai colocar dentro da arca. E você vai pegar uma nova promessa, sucessivamente 7 domingos. E eu tenho certeza, tudo aquilo que talvez você está anos lutando, há anos e anos e não vinha dando certo, você que estava muito tempo lutando por algo, você viu hoje às 18 horas tomar posse desta promessa dentro da arca, como anda? Ela recebeu no altar e no altar ela devolveu. Você vai fazer a mesma coisa. E a tua fé vai ser honrada como nunca foi. Deus vai te abençoá-lo de maneira extraordinária. Você vai pegar no altar e no altar você vai devolver junto com o pedido dentro da arca. São 7 domingos da restituição. Eu creio, tudo aquilo que um dia foi bênção e você perdeu ao longo da caminhada, Deus ele vai te restituir tudo novamente no nome do Senhor Jesus. E todos os teus sonhos, projetos, tudo aquilo que você almeja, Deus vai fazer acontecer na tua vida, na tua casa e em toda a tua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então vem estar conosco, onde eu tenho certeza que grandes coisas Deus vai fazer por você, que vai participar desse propósito, e os desejos, desígnios e planos do teu coração vai se realizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom, meus amados? Tudo na vida requer esforço. Então, se você se esforçar, eu tenho certeza que você vai ser muito honrado para a glória de Deus. Eu quero aqui deixar uma mensagem no seu coração, no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Está escrito assim no capítulo 4, versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Jesus, ele está na Judéia, e os fariseus, os quais na Judéia estavam naqueles dias, eles ficaram sabendo que Jesus estava batizando mais discípulos que João. E Jesus sabia que quando isso chegou ao ouvido dos fariseus, ia se tornar um grande problema, não que ele não tivesse a solução, mas para evitar o problema, como os fariseus não davam nenhuma credibilidade à palavra dele, ele se retira da Judéia, descendo para a Galileia, simplesmente para evitá-lo que algo na Judéia acontecesse, por conta dele estar ali presente. Mas você vai perceber que não adianta a gente fugir do problema. O que nós temos que fazer é resolvê-lo, não fugir. Há muitas pessoas que elas tentam fugir do problema, e muitas das vezes, quanto mais você tenta, a maioria das vezes, parece que pior fica. Jesus saiu da Judéia para ir para a Galileia, mas no meio do caminho, você conhece muito bem a história, ele sentou na beira da fonte, a qual Jacó tinha dado para que aquele povo bebesse, o povo de Samaria, os quais os samaritanos também tinham Jesus como inimigo. E você vai ver que no meio do caminho, quando ele sai da Judéia para ir para Galileia, como eu falei, em Samaria, chega uma mulher samaritana e ele pede de beber para aquela mulher. Alguém, os quais era o povo samaritano, que não se dava com os judeus, e Jesus veio da linhagem dos judeus.
Ou seja, ele sai da Galileia para evitar problema, descendo da Judéia, perdão. Ele sai da Judéia descendo para a Galileia, e no meio do caminho o problema vem de encontro com ele novamente. O que Deus está nos ensinando aqui? Não adianta querer fugir do problema. Você está pensando que fugir do problema vai resolver? Está pensando que fugir do problema é a solução? Não. A solução é você bater de frente com o problema e resolvê-lo, porque você tem a solução chamada presença de Deus. Você tem a solução chamada entendimento, a direção do Espírito Santo. Não adianta fugir do problema no trabalho, do problema dentro de casa, do problema na igreja, na saúde, na vida espiritual. Não. Problema, a única maneira de se resolver um problema é você enfrentando ele e você resolvendo da melhor maneira possível. Problema não se resolve fugindo. Problema não se resolve se escondendo dele. Problema não se resolve você querendo deixar ele para trás. Não, o problema se resolve trazendo naquele mesmo problema a solução. Jesus aqui não estava fugindo, ele estava na verdade nos ensinando ou nos instruindo que não adianta querer fugir do problema. Tudo que na Bíblia está é como exemplo para que a gente venha seguir. E aqui ele está nos ensinando que quanto mais alguém tentar fugir do problema, pior o problema vai ficar. No meio do caminho o problema está esperando por ele. Como diz no versículo 7, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seu discípulo tinha ido à cidade para comprar alimentos. Então lhes disse a mulher samaritana, como sendo tu judeus pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão como o samaritano. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A mulher samaritana olha para Jesus no meio do caminho, ele descendo da Judéia para Galileia. Ela olha para Jesus e diz, como sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Os judeus não se dão como o samaritano. Jesus olha para ela e diz, se conheceras o dom de Deus, e quer que te pede, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ou seja, o fato do samaritano não se dar com os judeus daqueles dias, você percebe que só o fato deles não se darem com os judeus, do qual Jesus vinha da mesma linhagem, ele simplesmente pelo fato de não se darem com os judeus, como falei anteriormente, eles tinham Jesus como inimigo, e o fato de ter Jesus como inimigo não conhecia o dom de Deus, e o fato de não conhecer o dom de Deus, como você ouviu aqui, ela também não sabia que era Jesus que estava falando com ela. Por isso que Jesus falou, se conheceras o dom de Deus, porque ela não conhecia, porque tem Jesus como inimigo. O fato de ter Jesus como inimigo, ela não conhecia o dom de Deus. E o fato dela não conhecer o dom de Deus, não sabia que era Jesus que com ela estava falando. E aí Jesus falou para ela, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens água viva? Ela falou, o poço é fundo. Veja, o fato daquela mulher não se dá com os judeus, do qual Jesus vinha da mesma linhagem, a vida dela estava no fundo do poço, ela não conhecia o dom de Deus, não sabia que era Jesus que com ela falava, e a vida estava no fundo do poço. Ela foi bem clara, o poço é fundo, a água representa a vida dela estava no fundo do poço. Por quê? Porque ela estava bebendo de uma água, ou ela estava desfrutando de água que havia recebido do homem. Aqui a seguir ela vai dizer que Jacó que os deu esse poço para que eles bebessem. Ou seja, a Bíblia está nos ensinando que aquilo que dos homens recebemos simplesmente só vai nos afundar cada vez mais. Aquilo que recebemos dos homens só vai nos levar cada vez mais para o fundo do poço. Observe que esse povo samaritano ou de Samaria, esse povo tinha uma determinada amizade com Jacó, por isso Jacó havia dado esse poço. E por ter recebido do homem, a vida estava no fundo do poço, não conhecia o dom de Deus, não sabia quem era Jesus, e a vida estava no fundo do poço. Por quê? Porque tinha em si a amizade de Jacó, mas não tinha a amizade de Jesus. A amizade com as pessoas não vai te trazer melhoria nenhuma. A amizade das pessoas não vai mudar a tua vida em nada. A amizade com as pessoas não vai te trazer crescimento algum. Pelo contrário, a amizade com as pessoas, normalmente a amizade com as pessoas costuma muitas das vezes se tornar um laço, uma armadilha, uma arapuca, quando alguém exagera, como era esse povo de Samaria com Jacó. Por isso que a Bíblia diz que a moderação em tudo é bom.
E a confiança desse povo de Samaria estava em Jacó. Ou seja, a amizade deles com Jacó se tornou uma armadilha, porque eles não conheciam o dom de Deus, não sabiam quem era Jesus, e a vida estava no fundo do poço porque ele tinha amizade com Jacó, mas estava deixando de lado a amizade com Jesus Cristo. Olha a seguir no versículo 12, ela dizendo: és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhes der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhes der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, o que ela ia receber ali de Jesus ia fazer com que ela crescesse, ia fazer com que houvesse um crescimento na vida daquela mulher. Mas enquanto de Jacó estava recebendo, a vida dela estava cada vez mais no fundo do poço. Porque tinha na tenda do samaritano naqueles dias a amizade de Jacó, mas não tinha a amizade de Jesus Cristo. Não sabia quem Jesus Cristo era, não tinha a amizade de Jesus Cristo, não conhecia o dom de Deus, e a vida estava no fundo do poço. Porque tinha a amizade de Jacó, mas não tinha a amizade de Jesus. Tanto que ela falou: é tu maior que Jacó? A prova de que ela não sabia que era Jesus que falava com ela. Por quê? Porque o samaritano não se dava com os judeus naquela época. Ou seja, o fato de não se dar com Jesus, ter amizade com as pessoas não com Jesus, a vida só estava cada vez pior. Quero perguntar para você, como que está a sua vida? Tem pessoas que elas acham que tem amizade de Jesus, mas a vida está destruída. Tem pessoas que acham que tem amizade de Jesus, mas a vida está no fundo do poço. Tem pessoas que acham que tem amizade de Jesus, mas confiam nos homens e não na palavra de Deus. Aliás, tem alguém que vai ouvir essa mensagem, que talvez você está anos e anos em algum lugar, e você ainda não conseguiu o que você queria. Eu preciso lhe falar: não é comum, não é normal. Você está há décadas dentro de uma igreja, e as coisas não têm acontecido ainda. Deus não falha com quem está sendo a tua amizade. Ou a amizade de quem está na tua tenda? A amizade dos homens ou a amizade de Jesus? Essa aqui, a vida estava no fundo do poço, não sabia que era Jesus que falava com ela, não conhecia os dons de Deus, pelo simples fato de ter na sua tenda a amizade dos homens, mas não tinha a amizade de Jesus Cristo. Achava ela que Jacó era maior do que aquele que com ela falava. Aí Jesus olha para ela e fala: quem beber dessa água tornará a ter sede, mas a água que eu lhe der será em ti uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, o que Jacó deu para o samaritano estava levando eles cada vez mais para o fundo. Mas o que Jesus ofereceu àquela mulher tirou a vida dela do fundo do poço e mudou a vida dela, a qual nunca mais foi a mesma a partir daquele dia. Eu pergunto para você: a amizade de quem está morando na sua tenda e de quem você está recebendo? Quando recebe de Jesus, a vida tem que andar, a vida tem que progredir. Claro que não é assim no estalar de dedo, não é do dia para o outro, mas não é comum alguém estar dentro da igreja há anos e anos e anos e a vida não muda. Não é comum, não é normal. Com Deus as coisas têm que acontecer. Tem pessoas que estão anos e anos dentro de uma igreja, está desempregada, está endividada até o pescoço. Tem pessoas que estão anos e anos e anos num galho de outro, a vida não muda. Tem pessoas que estão anos e anos e as coisas ainda não aconteceu. Está como essa mulher aqui, está recebendo dos homens e não de Jesus Cristo. Finaliza deixando a pergunta no teu coração: a amizade de quem está na tua tenda? De Jesus ou dos homens? Boa reflexão. Deus te abençoe em nome de Jesus.